Aproveitar o restinho de claridade. Vou buscar um capim-limão, um capim-cidreira. Nem vou pegar ali do meu, não vou aqui no da Ângela mesmo, que tá na estrada. Porque eu não sujo meu pé. Eu já tomei banho. Aí ela me empresta uns galinhos dela aqui. O tempo tá propício pra gente tomar um chazinho, né? E o tempo parece que tá firmando. Acho que vai dar pra gente concluir a estufa improvisada amanhã. Eu já escutei um grito, parece que o nosso amigo sapo tá ali na cozinha. O que foi? Precisa responder? Não, filha! Não assustou. Ah, Filha, não. Tá filmando o sapo. quer pegar ele, Jojo? Não. Quer fazer carinho nele? Não. Jantamos uma sopinha. O chazinho tá quentinho aqui ainda em cima do fogão. Agora é só tomar um chazinho para aquecer por dentro e dormir. Tá uma noitezinha bem fresca. A chuva cessou. Depois que escureceu não choveu mais. Torci para continuar assim para a gente conseguir fazer mais coisas amanhã. Vamos correr ver o quê? Vamos ver o papazinho com o Tietê? Papazinho. Vamos ver o papazinho. Não chora não, depois tá no colo. Pesado pra ele pesado. Ali, olha lá o popó. Você pegou de qual, Anjo? Essas aí agora. Essas aí é que não tem cor. E essas aqui, a branca, é 4.
Só isso ali. Ó. É branco. Quer vir aqui na foto, eu vou no meio desse lagar pra lá, Aqui, que ela não fica querendo. o vento, até o vento ajudando. Olha esse pequenininho aqui, ó. Você consegue, ó. Tenho certeza, vê? Tá levinho. Vou botar lá. Vou botar aqui pra te andar. Não tava, amor. Ele não era... Muito bem, viu? Esse miudinho você consegue. Mas se tiver com 8, sobrou um pra cada lado. Não, mas aqui não tem pato, aqui nessa gente tem. Oi. Vai lá no pé e colhe um pra você. Mas eu não consigo pegar. Só colher um monte. Mas eu quero colher um monte. Vou procurar, Ana, ele cuidar. Tem até um pedaço arrebentado já dentro do carrinho. Um pedaço cortado. Embaixo da raiz, olha. Tem que tirar. Tem um monte que nós vamos ter que tirar. A gente não sabe o que significa, né? Mas a roça é a terra do DIY, do faça você mesmo. Não tem jeito, se a gente não fizer, não tem quem faça. Tá pronta a nossa estufa improvisada. O Hélio foi ali pegar uns pedaços de borracha velho que a gente tem furado para botar por cima da lona em cada vão de bambu, que aí ela evita de ficar sacudindo. Eu achei aqui, não estava no script, mas eu achei uns lacrezinhos, ainda tinha ali na minha, esse rabo de gato aqui, tinha uns ali na maleta de ferramenta, tinha 16, né? Eu consegui colocar 8 para cada lado, para dar uma firmadinha no plástico. Ó, a gente colocou o nosso bambu ali, não é um bambu reto, né? Ele cresce sempre bem arqueado, então a gente colocou o arqueado dele para cima, encaixou no esteio, que aí ele já ficou um pouco côncavo. E aí já é menos um lugar para encher de água, para fazer aquelas bolsas de água, né, numa chuva pesada. Só não sei como vai ser a resistência dele a vento. Por isso a gente não vai fechar nada nas laterais. Mesmo dando um pé de vento forte, ele vai passar aí por cima, por baixo e vai embora. Se a gente fizer barreira em alguma lateral dele, em alguma ponta, a gente já corre o risco de perder ele quando der uma ventania. Mas está cumprida a missão. Tá, eu estou satisfeito. Está melhor do que a gente esperava. O Dário também doou pra gente esses cavaletes de ferro. Depois do almoço eu vou montar eles lá para já ir mudando as suculentas de lugar. Quando a gente veio aqui na moita de bambu cortar o bambu, eu acabei não filmando. Quando o Hélio está trabalhando junto comigo, eu não gosto de gravar não, porque eu faço tudo praticamente sozinho, ele fica mais olhando. Então acho que ele fica com vergonha de aparecer na filmagem que ele não está fazendo nada. Além do que o cachê dele é caro. O direito de imagem dele ele cobra em dólar,
E agora com a eleição do Trump, né, o dólar subiu pra caramba. Não tá fácil pagar ele pra aparecer não, então a gente tem que mostrar só uns relances, só uns flash. A minha sorte é que eu não sou alérgico. A Rafaela, Pedro, Joaquim, todos já tiveram aqui no hospital por causa de mordida de formiga, de abelha. Quando a gente estava cortando o bambu lá, o bambu caiu em cima de uma quaresmeira. E nessa quaresmeira tinha um enxame de marimbondo. Eu não vi, quando eu cheguei perto do bambu, que eu puxei o bambu, eu tomei umas 6 ferroadas. Aí ele tomou uma só. É porque realmente eu não estava fazendo muita coisa, né? Então os marimbondos vieram mais em cima de mim. Tomei 6 ferroadas. Na hora eu cheguei a me emocionar. Uma na boca, uma aqui por dentro do nariz e o resto no braço. Mas graças a Deus eu não sou alérgico, então já não tá nem sinal mais. O do dedo que ficou um pouquinho mais inchado, ainda tem um sinalzinho aqui. Na hora ficou muito inchado, o dedo foi o que mais inchou. Eu achei até que eu tava com a cara inchada, não tinha como ver. Mas quando terminou o serviço que eu subi, que eu já olhei no celular, eu vi que tinha um sinalzinho aqui no canto da boca e no nariz, mas não tava nem tão inchado mais. Ainda bem, né? E não era também os marimbondos dos mais brabos, não. Acho que não, porque doeu um bocadinho só na hora, depois logo parou. Então, a gente estava arrumando para ir embora. Papai do céu resolveu mandar uma chuvinha para testar se a estufa ficou boa. E a gente, quando faz alguma coisa igual criança, quando arruma um brinquedo novo, né? Quer ver funcionando, eu não sou bobo nem nada, já vou ver aqui. Ó, já começou a dar umas barriguinhas aqui. A terra está muito úmida e a gente não pôde fincar muito o stay, então ele está bambo. Então à medida que a gente colocou a lona, ele cedeu um pouquinho. Pode ver que esses fios aqui, eles estão até meio bambos. Ó, a gente foi colocando eles esticadinhos, mas à medida que a gente foi amarrando o sistema, eles foram bambeando, porque esse tronco aqui ele cedeu um pouco para dentro aqui, ó. Ó, a gente vai ter que botar uma ancoragem nele para puxar ele para fora. Aí estica a lona e não vai dar essas bolsas de água. Porque isso aqui corre o risco de estragar. Se der uma chuva muito forte, pesar muito, ela pode rasgar a lona. Se não acontecer mais nada relevante, esse foi o vídeo da construção aí da nossa estufa improvisada, feita com doação e matéria-prima aqui da roça mesmo. O bambu ficou arqueado igual uma estufa mesmo. O nosso bambu
Ele já tem essa característica mesmo, ele não é retinho, a gente colocou as curvas para cima. Ficou bem bom. Não deu tempo foi de transferir as suculentas aqui para baixo. Então elas vão ficar mais uma semana debaixo da estufinha ali, mais improvisada ainda do que essa aqui, né? Mas semana que vem a gente já vem preparado para trazer os cavalhetes aqui para debaixo e colocar elas aqui.